nação rubro-negra, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Ataque Rubro-Negro. Estou chegando aqui para fazer uma análise sobre esse campeonato brasileiro. Campeonato que o Flamengo conquistou o seu 8º título e o seu 2º título consecutivo. Mas antes de nós fazermos essa análise e a gente fazer esse bate-papo aqui, vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações no sininho, que você vai estar ajudando a gente a atingir a marca de 1000 inscritos aqui no YouTube. Então, galera, dá essa força, compartilhe com seus amigos. Nós temos sorteio lá no Instagram, @ataquerubronegro. Se você quiser saber como ganhar uma camisa oficial do Flamengo, corre lá, chama a gente no direct para poder a gente passar todas essas informações. Beleza? Tamo junto? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse último jogo do Flamengo. Eu que não consegui fazer um pós-jogo, por questões mesmo de muita correria no meu dia a dia, não consegui. Assim que a gente comemorou o título, a gente fez uma live lá no Instagram, a gente trocou uma ideia com a galera, entendeu? Também deu uma zoada aqui na vizinhança, entendeu? Sai correndo na rua, aquelas coisas que é normal pós um título. Não consegui gravar um vídeo para o YouTube, mas estamos aqui para poder fazer a análise desse jogo contra o São Paulo e também sobre essa caminhada para o título de 2020/2021. Galera, o Flamengo não fez uma boa partida, foi uma partida muito nervosa. A galera do nosso grupo do WhatsApp, muitos já estavam assistindo até o jogo do Inter, já não tendo esperança nenhuma do Flamengo virar aquele jogo. Eu não assisti o jogo do Inter, eu só assisti quando passou na Rede Globo as telas divididas, né, os jogos simultâneos. Não assisti porque eu não gosto de assistir jogo que não seja do Flamengo, a não ser que tenha um interesse e o Flamengo não esteja jogando no mesmo horário. Então, o Flamengo não jogou bem. O time até deu indicativos de que ia partir para cima do São Paulo, que resolveria no primeiro tempo, mas infelizmente eu não gostei muito da arbitragem do Rodolfo Toschi Marques, porque ele parava muito o jogo, então isso irrita o jogador. Um jogador que não fez uma boa partida, um dos jogadores que não fez uma boa partida, que é um jogador que é muito importante para esse time do Flamengo, é o Gerson. O Gerson, queira ou não, ele tem dificuldades quando joga contra o Daniel Alves, entendeu? Sempre quando nos jogos contra o São Paulo, o Gerson sempre entrou muito na questão da provocação do Daniel Alves. Não digo nem provocação, é mais o Daniel Alves marcar em cima, entendeu? Então ele perde muito foco, entendeu? Segura mais a bola quando não deveria tocar, entendeu? Então o Gerson é um jogador importantíssimo para o esquema de jogo do Flamengo. Não fez uma partida como se esperava. O Bruno Henrique até que jogou bem, entendeu? Mas não conseguiu ser tão incisivo, até porque os meias também não estavam bem. De Arrascaeta até tentou alguns lances, alguma jogada, mas não estava num dia iluminado. Infelizmente, o Flamengo não estava num bom dia. O São Paulo não criou muito. Os 2 gols do São Paulo foram em falhas do nosso goleiro. Como eu tenho falado nas nossas lives no Instagram, tenho falado também aqui no nosso canal, o Hugo ainda é um goleiro em formação. Ainda falta melhorar em muitos fundamentos. Em muitos lances ele tem muita segurança e não tem a experiência devida para tomar certas atitudes. Por exemplo, a armação da barreira dele foi totalmente errada. Não digo nem a formação da barreira. Ele tem dificuldade sim em armar a barreira em lances de falta, entendeu? Mas não existe isso, o goleiro armar uma barreira e ele ficar atrás da barreira ou no meio do gol, entendeu? Eu acredito que ele estava esperando a batida do Daniel Alves, que dali era muito mais... A probabilidade dele fazer um gol ali era muito grande, mas isso não isenta, não justifica ele armar uma barreira e ele ficar praticamente atrás da barreira. O Luciano não teve dificuldade alguma
para poder fazer aquele gol, porque ele simplesmente olhou o canto aberto e ele foi e bateu. O Hugo foi mal na armação, no posicionamento da barreira, no posicionamento dele, entendeu? E pior, ele foi mal na explosão na hora que ele não explodiu da maneira que deveria na hora que o Luciano bateu a bola, que era também defensável, entendeu? Então, se o Flamengo não conseguisse ser campeão, o Hugo teria sim uma parcela de culpa nisso aí. Tanto que o jogador desabou a chorar no ombro do Diego quando terminou a partida, porque ele estava sentindo sim a culpa nesse resultado, entendeu? Eu acho que vale a pena o Flamengo pensar em um goleiro mais experiente, talvez dar mais oportunidades ao César. Muitos aqui vão me criticar. Eu não sou também tão fã do César, mas tendo em vista que o Diego Alves tem se lesionado bastante, acho que vale a pena pensar um pouquinho no César pela experiência. Não que eu acho que o César seja melhor do que o Hugo, mas o Hugo ele precisa ganhar um pouquinho de casca e às vezes um banco vale a pena o jogador sentar um pouquinho para poder ele refletir em alguns lances que ele tomou. Tanto que quando ele ficou um certo tempo, um certo período no banco, ele voltou um pouco melhor. Mas a confiança dele voltou, ele voltou a ter aquela autoconfiança exagerada em alguns lances. Outro jogador também que esteve um pouco abaixo foi o Diego, entendeu? Eu acredito que o jogo também não seria muito propício para ele, porque o São Paulo fez um jogo mais físico, entendeu? Em alguns momentos teve até um jogo técnico, mas foi um jogo mais físico, um jogo reclamado, um jogo truncado, a arbitragem ainda amarrando o jogo, entendeu? Então eu acredito que o Diego deixou um pouco também a desejar. O Gabigol sentiu um pouco, tava bem até na partida em alguns lances, mas sentiu. O Pedro foi pouco acionado, das poucas vezes o Pedro sempre leva perigo, inclusive no lance que ele cruzou para o Bruno Henrique, se a bola ela não descai tanto, o Bruno Henrique teria mais chances de colocar aquela cabeçada também no gol, com um lance até um pouco parecido com o lance do Arrascaeta, que ele bate, não pega bem na bola, foi um dos últimos lances do jogo, entendeu? Arrascaeta um pouco abaixo também, mas o Flamengo em si, como um conjunto, estava um pouco desorganizado, entendeu? O Flamengo, infelizmente, não conseguiu jogar esse ano bem contra o São Paulo. O São Paulo também cresce um pouquinho quando joga contra o Flamengo, mas o que valeu foi o Flamengo ter ganhado e crescido no campeonato no momento certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o campeonato do Flamengo, que o Flamengo começou o campeonato de maneira ruim, perdendo para o Atlético Mineiro. O Domi, entendeu? Conseguiu encontrar algumas coisas boas, mas a maioria das vezes ele rodava demais o time em jogos que não precisava rodar e acabou prejudicando o Flamengo em algumas partidas, ainda que o aproveitamento do Domi não fosse tão ruim. Chegada do Rogério Ceni, muito contestado, ainda é contestado. Na minha concepção, nesse jogo do São Paulo, ele foi mal novamente, entendeu? Quando ele vai bem, a gente também parabeniza, mas quando vai mal, a gente tem que falar. Ele não fez nenhuma alteração no jogo para poder vencer esse jogo do São Paulo. Essa é a minha análise em relação ao Rogério Ceni nesse último jogo, entendeu? Mas o aproveitamento dele deu uma melhorada. Então, eu acredito esse título também ao Rogério Ceni e ao Domi, entendeu? Foram dois técnicos que, para mim, eu não vou colocar ainda o Rogério Ceni melhor do que o Domi. Não que o Domi tenha colocado o time para jogar da maneira que nós gostamos, mas pela questão de aproveitamento. O Domi, em algumas alterações no jogo, ele costumava ser melhor do que o Rogério Ceni. O problema do Domi foi justamente não conseguir acertar o sistema defensivo do Flamengo. Entendeu? A questão da rodagem também ele exagerava, mas o Flamengo foi beneficiado com ele, com a descoberta de alguns jogadores de base, em que ele privilegiava alguns jogadores. João Gomes, o Natan,
o Ramon, esses jogadores que são tidos como joias da base, hoje, se o Domi tivesse, estariam até com mais oportunidades. Mas a questão, né, do Domi, o Domi já teve seu mérito, teve seu demérito em algumas partidas, mas falando do Rogério Ceni, eu acho que ainda é um técnico em formação, filosofia de jogo dele é bacana, eu até gosto, mas no jogo, para mim ainda falta a leitura, opinião minha, Guilherme, falta a leitura nas alterações de jogo. Algumas dão certo, mas na maioria das vezes ele não sabe fazer substituições que deveriam ser corretas. Galera, o campeonato do Flamengo também foi um campeonato ainda de razoável para bom. O ponto-chave do Flamengo foi quando os jogadores entenderam que só dependiam deles para o Flamengo ser campeão, em caso de entendimento de vontade, de raça, de qualidade técnica e confiança no trabalho. Então eu acredito até esse campeonato muito mais a qualidade técnica dos jogadores do que a filosofia de jogo de treinadores. Entendeu? Os jogadores, principalmente o Gabigol, ele entendeu que ainda dava para poder ser campeão. O Flamengo venceu as partidas que deveriam ser vencidas nessa última reta final do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Foi um campeonato muito difícil, lembrou um pouquinho 2009. A única coisa que não lembrou 2009 é que o time de 2009 tinha muita raça e muita determinação. Entendeu? Esse time faltou um pouco. Não vou dizer que os jogadores não tinham, que eu acredito no trabalho dos jogadores, sim, entendeu? Mas eu acho que os jogadores também, pela questão do ano atípico, ano de pandemia, também preocupa um pouco, entendeu? Dá um pouquinho de insegurança aos jogadores, no que se diz, naquela questão da torcida, naquela questão do ir e vir, entendeu? Então foi um ano atípico, mas eu acredito que os jogadores, né, com o trabalho e com a qualidade técnica deles, sim, eles conquistaram mais esse título para o Flamengo. Galera, essa é a minha análise em relação ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez um bom campeonato, apesar de todos os problemas, entendeu? Alguns jogadores que não rodaram, que não conseguiram rodar, outros jogadores que conseguiram se recuperar, caso do Gustavo Henrique. Mas a expectativa para esse ano de 2021 ainda é muito boa, tendo em vista que temos jogadores recém-contratados, jogadores de qualidade, Bruno Viana, Rafinha chegando, há a possibilidade do Miranda também vir, outros jogadores que estão saindo, que podem gerar uma renda legal para o Flamengo contratar novos jogadores. Então eu acredito que o Flamengo esse ano ainda vai conquistar muitos títulos. Lembrando que o Flamengo de 2020, apesar de todos os problemas, conquistou 4 títulos. Tem que ser ressaltado: Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. De 6 títulos, o Flamengo ganhou 4. O Gabigol fez questão de ressaltar isso em entrevista aos canais de YouTube, entendeu? Deu até aquela violinada, deu aquela criticada no paparazzo, entendeu? Em alguns repórteres que criticam. Eu até tipo assim, concordo, tem que chamar a atenção dos jogadores, mas nós temos que reconhecer. Criticar é uma coisa, entendeu? Mas o reconhecimento tem que ser dado. O Gabigol, alguns jogadores do Flamengo têm que ser reverenciados, sim, e nós temos que entender que nem sempre os jogadores vão jogar bem, entendeu? Nem sempre o esforço dos jogadores vão dar resultado em vitórias, porque isso faz parte do futebol e é por isso que nós gostamos desse esporte e é por isso que nós amamos o nosso clube do coração. Galera, chegamos ao final da nossa análise. Essa é a minha análise em relação ao Campeonato Brasileiro do Flamengo. Muito, mas muito feliz com esse campeonato. Foi um campeonato estranho porque a gente foi campeão na última rodada com derrota. Eu me senti um pouco estranho, mas valeu a pena muito a gente ter vibrado com o nosso Flamengo nesse Campeonato Brasileiro de 2020. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, ative as notificações do sininho. Então é isso, galera. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo
Valeu!